Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e vamos ficar com a análise da obra escultórica de António Canova, Paulina Borghese Bonaparte, como Venus Victrix. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização. Vamos ficar com mais uma análise de uma obra de António Canova, uma obra muito conhecida porque na altura era escandalosa. E hoje vamos analisar esta obra. Esta é Paulina Borghese Bonaparte, como Venus Victrix, uma obra realizada entre 1805 e 1808 por António Canova. É uma obra belíssima, de uma dificuldade técnica muito grande e uma obra que imortalizou para todo sempre a escandalosa irmã de Napoleão Bonaparte, que é esta jovem lindíssima que aqui está retratada. É Marie Paola Bonaparte, mais conhecida como Paulina Bonaparte. Ela era belíssima e era inquieta e era irmã de Napoleão. E era muito conhecida em Paris por ser extremamente promíscua. Não sabemos se era, porque isto também é as más línguas, enfim. Ela tinha 23 anos e já estava viúva. Ela tinha casado muito cedo e o seu marido ficou doente em Santo Domingo, porque o Napoleão mandou para lá para combater uma revolta. Era tudo mentira, não havia revolta nenhuma. Ele mandou para lá a irmã e o cunhado porque Paris estava cheia de boatos que a sua irmã era assim, rebelde, louca e por aí fora. Então a desgraçada lá vai com o seu marido, que era o general Charles Leclerc, para Santo Domingo. E ali o marido acaba por falecer devido a uma doença. Depois de ficar viúva com apenas 23 anos, a jovem Paulina voltou para Paris e nem sequer passado um ano já estava casada. O Napoleão andava à procura de famílias europeias ricas para fazer contactos, para fazer assim um império, para começar assim descendência, e acabou por casar a irmã com um jovem príncipe italiano. O Camillo Borghese era um príncipe riquíssimo e que acabou por levar a Paulina para Roma, para o Palazzo Borghese. Aqui Paulina vai viver uma vida de luxo e de festa, que era algo com que a Paulina sempre tinha sonhado. Ela era uma mulher extremamente livre, que queria viver à grande, e à francesa neste caso. Então fica casada com este homem riquíssimo, vai para o seu palácio, tem todas as festas que pode e que quer, e os palácios é onde é hoje as Galerias Borghese, tem um jardim maravilhoso, e a primeira coisa que ela faz é fechar logo o jardim para fazer os seus passeios em paz. Isto fez com que ela fosse extremamente hostilizada pelos romanos e pelos italianos que viviam ali naquela zona, porque até então os jardins eram livres e o povo de Roma podia passear aos jardins. E ela disse, não, eu quero estar sozinha. Portanto, estão a ver que era um personagem extremamente polémico. As coisas aconteciam assim de uma maneira que toda a gente falava da desgraçada da Paulina. Mas ela era também extremamente bonita. Era jovem, era rica, era uma princesa e era linda. O seu casamento não era dos mais felizes porque, apesar da Paola adorar a festa e o palácio e o jardim, não gostava assim muito do marido. Mas o marido estava deslumbrado por ter uma jovem como esposa tão bonita e decide oferecer à sua esposa uma escultura em vida. Portanto, ele vai ter com o artista mais famoso do seu tempo para esculpir a sua lindíssima esposa. O artista mais famoso do seu tempo, em Roma, era o António Canova. E ao mestre Canova, o Camilo pediu um retrato da sua belíssima esposa, assim vestida, e assim com um ar de deusa, pronto, podia ser uma deusa. Ele queria que ela fosse retratada como a deusa Diana, a deusa da caça. Uma mulher casta, bem vestida. Depois, quando a Paulina vai ter com o mestre para começar a obra, ela diz, eu não quero nada disso. Eu quero ser retratada como Vênus e em pelota. Eu acho a Paulina ao máximo, desculpa, eu acho o máximo. Claro que a razão pela qual ela está a pedir para ser retratada por Vênus tem a ver com a família dos Borghese, porque os Borghese diziam que
a sua descendência vinha diretamente de Vênus. Tinham para lá uns papéis e diziam, não, o fundador da cidade de Roma era descendente de Vênus e portanto ela ainda é nossa grã-grã-grã-avó. Então ela achou por bem fazer-se retratar, já que ela agora tinha entrado para a família de uma deusa, fazer-se retratar por uma deusa. E logo por Vênus, que é a deusa do amor, é assim o máximo, o cúmulo da perfeição feminina. Por isso, obviamente, a Paulina queria estar nua. Nesta altura, não era muito comum fazer-se o retrato de pessoas nuas. Podiam-se fazer até de algumas deusas. Mas quando o modelo era uma pessoa ainda mais rica, poderosa, estava sempre assim uns paninhos colocados num sítio estratégico para não se ver assim as saliências e as miudezas. E a Paulina queria mostrar o que tinha. Ela tinha fama de ser libertina e adorava escandalizar a sociedade. E assim foi. Quando o Canova começou a obra, os boatos começaram a correr pela cidade que a princesa, a nova princesa, andava assim com pouca roupa. E perguntaram-lhe pessoalmente se ela posava nua. E vocês sabem o que é que a Paulina respondeu? Respondeu que em frente ao mestre Canova, todos os véus têm que cair. E ainda disse mais, disse que ele tinha um fogão no estúdio dele que fazia o ar ficar quente, portanto ela nunca esteve desconfortável. Eu acho que isto é demais. Claro que tudo isto pode ter sido uma invenção da Paulina para gerar ainda maior escândalo. Posar nua agradava muito a Paulina. No entanto, este é um retrato idealizado. Chama-se grazioso. É um tipo de trabalho em que se está a retratar alguém, mas com um corpo que não é o seu. É tudo muito idealizado. Portanto, isto não é, obviamente, um retrato fiel da Paulina. E se fosse, ela era assim mesmo uma deusa. De qualquer forma, é um retrato de Paulina, só que idealizado. Aqui ela está representada como Vênus, a vencedora do julgamento de Paris, tal como indica a maçã que ela segura em sua mão. Ela é Vênus, a mais bela das deusas, após a sua vitória. A história é esta. Paris, o príncipe de Troia, julgou Vênus como sendo a mais bela que as suas rivais, que era a Minerva e a Juno. Em troca, Vênus deu-lhe um presente, uma jovem grega chamada Helena. O julgamento de Paris foi um dos eventos que levaram à Guerra de Troia e à fundação de Roma. Canova faz aqui um trabalho baseado na mitologia, mas que reflete a cultura neoclássica. Em pose temos uma Paulina reclinada numa elegante Agripina. Agripina é uma espécie de chaise longue muito estilosa e muito na moda na altura. Isto faz referência não apenas ao repertório clássico, na cultura romana e na cultura etrusca, que é muito normal serem as mulheres retratadas e os homens assim reclinados numa cama, numa espécie de cama, mas também à tradição da pintura de Veneza, como por exemplo o Tiziano. O Canova faz vários desenhos e moldes para esta obra e estes desenhos e estes moldes estão expostos no Museu em Peçanho, onde ele nasceu, e estão lá os moldes todos para esta obra. E mais uma vez aqui o António Canova iniciou o processo da obra, portanto era ele que começava e depois terminou. Foi ele que fez todos os acabamentos, mas no meio provavelmente foram o seu círculo mais íntimo, o seu círculo de colaboradores, que realizou grande parte desta obra. Uma característica muito importante de Canova é que ele dava um tratamento à pele. Ele não gostava de um mármore como nós estamos assim a ver agora, muito branco, muito polido. Ele fazia todo o acabamento polido e depois dava ou óleo ou uma espécie de água com barro para tornar o tom da pele mais rosa, mais natural. Então imaginem esta obra com um tom da pele mais natural, depois num salão rodeado de luz de velas, porque a iluminação era assim. Tudo isto dá uma sensualidade absurda a esta obra. É uma obra extremamente sensual. O efeito do colchão também é incrível. Parece afundar-se delicadamente com o peso da deusa. E este efeito é uma inspiração direta de uma obra muito conhecida do Barroco, uma obra de Bernini, o Hermafrodita. E esta obra realmente pertencia a Scipione Borghese e nesta altura, exatamente quando o Canova está a esculpir
esta obra de Paulina. Essa outra obra de Bernini é levada, ela é vendida aos franceses e vai para a França. Algo que desgostou muito o Canova, porque os franceses estavam a roubar muita arte e também estavam a comprar muita arte. E o Canova ficou tão triste daquele modelo do Bernini ter sido vendido que acabou por se inspirar muito nesse modelo, de forma a devolvê-lo aos Borghese. Na obra temos também a base drapejada que esconde um mecanismo, ainda hoje funciona, para fazer girar a escultura para esta poder ser apreciada por todos os ângulos, que mais uma vez é uma característica muito forte do Bernini. Ele quer que as suas obras sejam admiradas em todos os pontos de vista e que sejam sempre perfeitas. Esta é uma obra de uma graciosidade clássica, cuja composição une o clássico ao naturalismo. A pele macia e a luz dão-lhe um aspecto quase pictórico. Após terminada a obra, o mestre Canova entregou a obra ao Camillo Borghese, ao marido da jovem Paulina. Ele ficou deslumbrado com a beleza da obra, levou-a para o seu palácio em Turim, mas depois acabou por enviar a obra para Roma, para ela ser colocada num sítio de destaque. A sua jovem esposa era sensualíssima, a obra era lindíssima. Foi um enorme sucesso. Em 1889, a obra foi colocada na Sala 1, que é chamada até hoje a Sala Paulina, onde ainda hoje pode ser apreciada. E esta sala foi escolhida exatamente porque tem uma pintura de Domenico De Angelis, uma pintura de 1779, que fala sobre o julgamento de Paris, exatamente o mesmo tema que está aqui retratado por Canova. Para além de ser uma obra que deslumbrava pela beleza e pela sensualidade, era uma obra que chocava e escandalizava todas as pessoas em Roma. Ou seja, era a obra perfeita para a Paulina. Paulina Borghese Bonaparte como Vênus Victrice, uma obra realizada entre 1805 e 1808 pelo grande mestre neoclássico António Canova. E sem ser assim púdica e sem ter vergonha do corpo, eis que ainda hoje, em 2023, falamos da irmã de Bonaparte, da Paulina. Ela era muito chegada a Napoleão. Quando Napoleão perdeu a guerra e foi exilado, ela era o único membro da família que o visitava, acabou por vender grande parte da sua riqueza para tornar a vida do seu irmão mais confortável. Mas, enquanto foi princesa e foi rica, bem se divertiu e agora está aqui imortalizada nas galerias Borghese. E pronto, por hoje é tudo. Terminamos mais uma análise escultórica, desta vez de António Canova. E nós na próxima semana temos mais atualização, mas se quiserem alguma obra analisada que eu ainda não analisei aqui no canal, deixem aqui por baixo do vídeo um comentário. Sejam simpáticos, ok? Façam também um gosto, podem subscrever o nosso canal se nos quiserem ajudar e podem tornar-se membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar no botão que diz aderir e depois tem um vídeo onde eu explico os patamares do Clube Criarte e assim podem apoiar mais diretamente o nosso canal. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Por hoje, fiquem bem, eu sou a Sara e se puderem, vão a Roma visitar a Paulina. Digam-lhe adeus por mim, ok? Tchau!